Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 28. Nós vamos ler o texto que nós acabamos de proclamar juntos, né? Só que a versão que estava ali era da NVI, Nova Versão Internacional. Quero falar aos queridos nessa manhã sobre o desafio de cumprir a grande comissão, ou cumprindo a grande comissão. Esse é o desafio de cada um aqui nessa manhã. Veja lá, Mateus capítulo 28, os dois versos, verso 19 e verso 20. Diz assim: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Que Deus abençoe e aplique a sua palavra a cada coração nesse instante. Esse desafio da grande comissão envolve a proclamação do Evangelho. O Evangelho é a boa notícia. Quando o menino Jesus nasceu, os anjos foram então divulgar essa boa notícia aos pastores que estavam ali por perto. E eu tento visualizar a cena de seres angelicais chegando a homens simples, a homens comuns ali, porque a comunidade judaica, na sua grande parte, era uma comunidade agropastoril, né? Vivia da agricultura e do pastoreio, né? De cuidar do rebanho, de ovelhas e de outros animais. E aí os anjos chegam para esses pastores e dizem assim: eis que vos trago boa nova de grande alegria. É que hoje, na cidade de Davi, nasceu. Quem nasceu? Jesus. Nasceu Cristo. E não apenas isso seria motivo de alegria para os que ali estavam, mas para todo o povo. E poderíamos dizer, sem querer errar e distorcer a palavra, mas para todo o mundo. A grande comissão envolve isso. A proclamação das boas novas, das boas notícias, dizendo que Deus ama o pecador e enviou seu Filho para resgatar, para curar, para libertar, para transformar e para salvar aquele que estava perdido. Queridos, e ao cumprir a grande comissão, nós nos comprometemos a comunicar essa boa notícia. Essa boa notícia que os anjos, os seres angelicais, gostariam de continuar proclamando. A gente vai ver um texto na epístola de Pedro, em que os anjos gostariam de continuar a proclamar essa boa notícia. Mas nós vamos ver que isso a eles não foi concedido. Essa boa notícia que convida os pecadores com senso de urgência a se reconciliarem com Deus. Mas o que envolve o que nós chamamos, ou que foi denominado no século XVIII? E a gente vai ver quem denominou esse texto, esses dois textos aqui, como grande comissão. Mas antes, vejamos algumas lições aqui importantes. A primeira é que a grande comissão é uma ordem de Cristo. É uma ordem. Não é algo facultativo ou opcional, não é algo que, a partir do momento que eu tive um encontro real e pessoal com Jesus, eu decido se vou compartilhar o que aconteceu em minha vida, o que Jesus fez em minha vida com os outros. Não, 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 não. É uma ordem. Esse Jesus que se fez carne e viveu entre nós em perfeita obediência ao Pai, morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia dentre os mortos. Ele, ou através dele, que somos justificados, ou temos o direito de nos apresentar diante de Deus como justos, isso só é possível através da fé em Jesus.
E esse Jesus, então, comissionou e continua comissionando os discípulos e discípulas desse tempo. Os discípulos e discípulas do século 21, a irmos por todo o mundo. Algumas versões está vão, outras está ide, mas isso é um ato contínuo, até mesmo pelo tempo verbal que é apresentado aí. Devemos ir pregando o evangelho e fazendo discípulos de todas as nações. Por isso, a grande comissão é uma ordem vinda do próprio Cristo, aquele que morreu e ressuscitou. Esse termo, a grande comissão, foi cunhado pelo precursor de missões modernas, ou alguns vão dizer, o pai de missões modernas. E eu estou vendo aqui o irmão Elcir, com certeza ele já ensinou os meninos lá, e os embaixadores aqui, eu acredito que todos, uma vez embaixador, sempre embaixador, já ouviram falar e já estudaram sobre a vida do missionário do século XVIII, chamado William Carey. Se balançou a cabeça ali, então, como um bom conselheiro que é, já transmitiu muito isso aos seus meninos. A vida de grandes missionários do passado. William Carey, então, olhando para esse texto, ele traduziu essas palavras de Jesus como a grande comissão. Então, quando você ouvir grande comissão, você lembre de um missionário batista, mas independente se fosse batista ou não, um homem de Deus, que no século XVIII saiu do seu país para pregar, para cumprir a ordem de Cristo, sabe aonde? Na Índia. Na Índia, onde estão os nossos missionários. A família Ferraz, ou o codinome deles, né? Priscila e Áquila, junto com as suas 3 filhinhas. É na Índia onde eles estão, quando a maioria da população é da religião hindu, e eles estão a proclamar que só em Jesus há salvação, que os outros deuses que ali eles adoram não têm condições, não têm poder, como nós cantamos, para salvar. É na Índia onde há também uma grande população de muçulmanos, em que os nossos missionários, a cada reunião, a cada final de semana, eles buscam até mesmo ir fazer contato com esses muçulmanos nas mesquitas, nos locais onde eles se reúnem para adorar ao Deus deles. E lá, então, eles começam esse relacionamento, esse primeiro contato, e aí eles vão falando de Jesus, porque no islamismo, Jesus é um profeta, mas no cristianismo, Jesus é o Salvador. Por isso, querido, querida, essa grande comissão, ela é repetida nos evangelhos e também no livro de Atos dos Apóstolos. O próprio Jesus orientou os seus discípulos, antes, então, da sua ascensão, né, ele ressuscitou e subiria aos céus, que seus discípulos pudessem esperar uma manifestação que iria capacitá-los a eles cumprirem o ID, a eles cumprirem, segundo William Carey, a grande comissão. Veja lá Atos capítulo 1, verso 8, talvez você já saiba de cor. Atos 1, 8, essas palavras vêm do próprio Jesus e são registradas pelo evangelista e médico Lucas, que diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então, a partir do momento que nós tivemos ou temos uma experiência real e pessoal com Jesus, sobre nós habita o poder, um grande poder, algo que no grego a gente pode chamar de dunamis ou dínamos. Marcelo, que entende um pouco de carro, sabe a importância do dínamo
dentro de um automóvel, usa ainda dínamo? Não, né? Alternador. Então, aplicando aqui, contextualizando, seria um grande alternador. Mas aí, queridos, eu fico a pensar, se cumprir a grande comissão é uma ordem e automaticamente não é algo opcional, se cumprir a grande comissão é uma ordem dada pelo soberano Senhor Jesus, se eu me silenciar, se você se silenciar, se nós nos calarmos acerca das boas novas de salvação, vocês vão concordar que isso seria um ato de rebeldia. Porque se há uma ordem muito clara e nós decidimos, a partir desse momento, a partir de ouvir essa ordem, não cumprir, nós estamos em rebeldia. Rebeldia contra Cristo. E ainda mais, isso há de demonstrar, manifestar um desamor, uma falta de amor muito grande aos homens. Aqueles que ainda não conhecem, aqueles que estão perdidos. Não seria isso? Então, o que nós estaríamos fazendo a não cumprir a ordem? Porque, imaginemos, o universo inteiro ouve a voz de Cristo e obedece. A natureza obedece. A gente vai ver algumas passagens em que Jesus ordena para o vento acalmar e o vento acalma. O mar se aquietar e o mar se aquieta. Ainda mais, os demônios obedecem sua ordem e batem retirada. Veja lá, Marcos capítulo 1, verso 27. Olha só, dentre algumas experiências que Jesus teve, né? Na quarta-feira passada, fazendo alusão ao Dia Internacional da Mulher, e aí aproveito para, mais uma vez, parabenizar as irmãs ou as mulheres que estão cultuando conosco nessa manhã. Eu falei de Maria Madalena, uma mulher que Jesus expulsou 7 demônios, 7 espíritos malignos que habitavam nela. Agora, veja aqui uma outra experiência extraordinária. Marcos 1, 27. Todos se admiraram, a ponto de perguntarem entre si: que vem a ser isto? O que é isso? O que vem a ser? Uma doutrina? Aí o texto continua. Com autoridade, ele ordena aos espíritos imundos. E eles fazem o quê, queridos? E eles lhe obedecem. Não é não, irmã Rosemary? Foi a primeira a responder aqui, estava atenta, eu estava olhando para a irmã. E eles lhe obedecem. Então, pense comigo, se os demônios obedecem sua ordem e batem em retirada, seríamos nós, seu povo, aqueles lavados e remidos no sangue do Cordeiro, a não cumprirmos uma ordem de Jesus, a não seguir uma ordem, seríamos nós a nos rebelarmos contra a sua autoridade e nos insurgirmos contra as suas ordens. Seria você? Seria eu que iria me insurgir contra uma autoridade, ou contra uma ordem de Jesus, que é autoridade, ou deveria ser autoridade, na minha e na sua vida. Nós os temos como Senhor e Salvador, ou Salvador e Senhor, aí a ordem não altera, só não se pode separar esse Jesus Salvador do Jesus Senhor. Então, queridos, o que eu estou falando aqui, os irmãos já sabem, eu já sei, é importante relembrar, reforçar, que cumprir a grande comissão é uma ordem de Cristo. E a minha pergunta, que já me fiz e transmito aos queridos, seria você a se rebelar contra a autoridade de Cristo?
Seria você a se insurgir contra as suas ordens? Pense sobre isso. Mas, em segundo lugar, a grande comissão é missão da igreja. É um privilégio que nós temos. E quando eu falo igreja, eu falo dos salvos em Cristo Jesus. Da Elaine, da Laudelina, da Silvia, do Marcelo. Então, aqueles que foram lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Nós somos igreja. Aqui está reunido nessa manhã uma parte da igreja de Jesus. Dessa igreja que está espalhada pelo mundo. Então, a grande comissão é a nossa missão, é a minha, a sua missão. É uma tarefa a ser cumprida pela igreja, até que, como foi lido aqui, Apocalipse 7, 9 e 10, até que todas as nações, tribos, povos e línguas conheçam a Jesus. Até que todas as nações, tribos, povos e línguas conheçam o Cordeiro de Deus, denominado por João Batista, lá em João capítulo 1, verso 29. Quando João Batista se avista com Jesus, ele vai dizer o seguinte: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Queridos, é minha, é sua, é nossa missão. Porque somente a igreja, remida pelo sangue do Cordeiro, é portadora dessa boa notícia, é portadora dessa boa nova. Quero lhe dizer mais, se a gente pensar a igreja como instituição, nenhuma instituição humana, com exceção da igreja, tem essa credencial. Pode dar essa carteirada. Não, essa missão é minha. Você não leve a mal, mas isso não cabe a você, cabe a mim. Como eu disse no início, até os anjos gostariam de também ter essa missão de anunciar as boas novas, mas isso a eles não foi outorgado. E aí, queridos, é muito interessante quando a gente olha principalmente a etimologia da palavra eclesia, porque eclesia no grego, ou para a nossa tradução, é igreja. Então, a origem de igreja vem do grego eclesia. A ideia é que fomos chamados do mundo para sermos enviados ao mundo. Estamos nesse mundo, mas não somos desse mundo. E quando eu falo mundo, deixa eu trazer aqui a ideia que eu tenho de mundo. Mundo são conceitos e valores que não estão em concordância com a palavra de Deus. Devemos odiar o mundo? Jamais. Devemos ir ao mundo proclamar as boas novas. Devemos ir ao mundo anunciar que somente em Jesus há salvação. Como eu disse, etimologicamente, a palavra eclesia é composta de dois radicais. O primeiro é o ek, E-I-K, que significa para fora. E o segundo radical é eclesia, chamados. Então, fomos chamados para fora. Ou, se seguirmos à risca, a etimologia é para fora, chamados. Ou seja, aqui estamos e devemos ir anunciar. Essa é a nossa missão enquanto igreja. E olha o privilégio. Veja lá, 2 Coríntios, capítulo 5, verso 20. Paulo falou isso à comunidade de Corinto, que em algum momento ficou indiferente à sua missão ou insurgiu contra as ordens de Cristo. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 20. Depois deixe aberto ainda aí, porque nós vamos ler outro texto nesse mesmo capítulo. Diz assim, 2 Coríntios, capítulo 5, verso 20. De sorte que somos o quê, irmãos? Embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Deixa aberto aí, não saia daí. Somos embaixadores de Cristo.
um embaixador. É isso aí. Mas é também ir. Né? Estou brincando ali com os meninos embaixadores, estão falando, beleza. O embaixador é um representante do seu governo e geralmente ele atua em outros países, né? Então, quando ali ele chega, ele está representando o Brasil. Ou se é do Brasil, né, o embaixador brasileiro. Então, esse homem ou mulher que ali chega está a representar o seu país, está a falar em nome do seu país. Mas muito mais do que país, nós representamos Cristo, estamos a falar de Cristo aos que estão fora. Por isso que somos para fora chamados, eclesia. Mas ainda mais, olha que beleza e que responsabilidade, porque somos ministros, a ideia de ministro é servo. Muito mais do que um posto hierárquico, às vezes, na nossa cultura nós o temos, mas a ideia de ministro ou ministrar é a ideia de servir. Ministro é servo. Veja o verso 18 de 2 Coríntios, capítulo 5. Diz lá: e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério do quê, irmãos? Da reconciliação. O homem que estava em rebeldia com Deus, o homem que se afastou de Deus por causa do pecado, agora nós temos uma boa notícia para dar a esse homem, a essa mulher. Nós que também recebemos essa boa notícia e acolhemos essa palavra em nossos corações. Olha, é possível você se reconciliar. E a nós, e eu quero dizer, querido, querida, a todos que são lavados e remidos no sangue do Cordeiro, a igreja de Cristo é dado o ministério da reconciliação. Que beleza, que maravilha. Precisamos entender e precisamos ter em mente que é algo urgente, porque não há esperança de salvação depois da morte. Depois da morte, para aqueles que não aceitaram a Jesus, há o juízo. Então há algo urgente a fazer. E eu me recordo muito bem de uma das boas conversas que tivemos, né, com o pastor Valdemir Alves Silva, e ele falando sobre isso, ele que é um missionário por essência, mesmo estando na sua igreja e nunca ter ido para o campo como missionário vivendo longo período. E certa feita ele disse o seguinte, numa das boas conversas: olha, nós precisamos proclamar Cristo urgentemente, porque o céu é maravilhoso, mas o inferno é pavoroso. Existe inferno, queridos. Existe inferno. Tenha isso em mente. O céu é maravilhoso, mas, como bem disse o pastor Valdemir, o inferno é pavoroso. Me lembro, eu não vou me lembrar agora qual era a peça, mas eles fizeram uma programação, não sei se a Elaine vai lembrar, lá na Igreja Batista Parque São Basílio, daquela peça onde nós íamos andando, né? Nós que íamos aos cenários. E aí eles fizeram um cenário lá do inferno. Você chegou aí? Chegou, né? E fizeram um cenário do céu. Olha, irmãos, eu não sei quantos aqui tiveram o privilégio de ir. Essa peça, ela tem uma proporção muito grande a nível nacional, mas eu quero lhe dizer que o que eles conseguiram representar ali estava muito longe do que é inferno mesmo, mas uma coisa é certa, é algo pavoroso. E eles conseguiram transmitir talvez um pouquinho do que é o inferno, à luz das Escrituras, mas transmitiram também daquilo que será o céu, do que é o céu, e é algo extremamente agradável, é algo maravilhoso. Por isso, querido, querida, o tempo agora
O dia da salvação é hoje. Meu amigo, minha amiga, se você ainda não tomou uma decisão ao lado de Jesus, quem sabe nessa manhã, não seja amanhã que você permitir que Jesus adentre o seu coração e que ele passe a ser Senhor e Salvador da sua vida. Porque eu quero lhe dizer, sem querer lhe aterrorizar, mas querendo lhe alertar à luz das Escrituras, que o inferno é pavoroso. Mas eu tenho uma boa notícia para você. O céu é maravilhoso. Por isso, essa é a missão da igreja. E como eu já sempre digo aqui, todas as perguntas que eu transmito aos irmãos, eu já me fiz ao longo dos estudos, ao longo das minhas reflexões. Você hoje teria condições de forma muito tranquila, você responder para si mesmo, para si mesma: eu tenho cumprido a grande comissão. Como igreja, eu tenho cumprido. Eu estou com o meu coração em paz. Pense sobre isso. E por último, e não menos importante, a grande comissão é a maior necessidade do mundo. Queridos, a maior necessidade do mundo é o homem, é o ser humano ouvir das boas novas de salvação. O homem de qualquer tempo, raça ou cultura precisa de Cristo. Todos precisam de Cristo. Porque o homem não tem condições de se salvar pelos seus próprios esforços. Alguns até pregam isso, mas isso é uma heresia. Isso é um grande engano. Ah, não, eu tenho condições de me salvar pelos meus próprios esforços. Eu sou uma boa pessoa, eu sou sincera, eu sou honesta, eu procuro cumprir com todos os meus deveres, eu até ajudo as pessoas. Ah, não, eu estou salvo porque eu frequento uma instituição religiosa, eu estou lá regularmente, todos os domingos, todos os sábados, ou um dia da semana qualquer. Não, não, não. Nossas obras não podem nos salvar. Suas obras não levam para o céu. O Senhor até se agrada dela e devemos fazer as boas obras, mas as suas obras não levam ao céu. Sua religiosidade não é suficiente para reconciliá-lo com Deus. Não é. A salvação não é um caminho, e preste atenção nisso, não é um caminho que abrimos da terra para o céu. A salvação é um caminho que vem do céu para a terra. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu ou enviou o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? Vida eterna. Então a salvação não vem da terra para o céu. A salvação vem do céu para a terra. O homem não pode fazer nada para redimir-se dos seus pecados. Ele é prisioneiro do pecado, impotente para livrar-se dele. A fé em Cristo é o único caminho pelo qual o homem pode ser salvo. E Jesus foi claro ao dizer isso aos seus discípulos no Evangelho de João, capítulo 14, verso 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Jesus é o único caminho. Aí, queridos, um homem sem Cristo, por isso que a grande comissão é a maior necessidade do mundo. Porque um homem sem Cristo comete e está cometendo as maiores atrocidades com o próximo, com a natureza e consigo mesmo. Então, por isso que há uma urgência de anunciarmos, de proclamarmos, porque nós temos visto, e é só ligarmos os jornais ou ouvirmos o rádio e estarmos cientes das notícias, quantas desgraças têm acontecido por causa do homem, por causa do ser humano.
E esse homem, esse ser humano, precisa de Cristo. Mais do que saúde e bens, o homem precisa de Jesus. Mais do que riquezas e sucessos, o homem precisa de Cristo. Jesus, certa feita, perguntou aos discípulos, e essa pergunta eu acho que vale para... Acho não, tenho certeza que ela é muito pertinente em todo tempo, e se é em todo tempo, hoje também. Último texto, veja lá Mateus capítulo 16, verso 26. Por favor. Diz assim, Mateus 16, verso 26. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que vai valer a pena? Nessa vida aqui, que talvez, se vivermos bem, chegaremos a 90 anos, 100 anos, 104 anos, foi a pessoa mais experiente que eu conheci. Mas o que isso é comparado à eternidade? Mas Jesus continua. O que dará o homem em troca da sua alma? Será que é possível? Sabemos que não. A grande comissão é a maior necessidade do mundo, desse tempo ou em qualquer tempo, mas também é a maior expressão de amor da igreja para com o mundo. Quando nós cumprimos a grande comissão, nós estamos expressando, externalizando, manifestando o nosso amor enquanto igreja pelo mundo. Por isso, quero lhe lembrar nessa manhã, que eu acredito que grande parte dos que estão cultuando conosco já sabem, mas é sempre importante reforçar. Lembre-se, querido, querida, que a grande comissão é uma ordem de Cristo. Lembre-se que a grande comissão é nossa missão, é a sua missão. E lembre-se que a grande comissão é a maior necessidade do mundo e a maior expressão de amor da igreja para com o mundo. Por isso, se você já permite, continue permitindo. Se você ainda não se permitiu, que comece a partir de agora a deixar o Senhor lhe usar. Fale para o Senhor nessa manhã: Senhor, usa-me. Senhor, continue a me usar.